Você sabe qual é a doença que mais ameaça a sua vida e a de seus pacientes? E essa doença você tem total controle sobre ela? Pois é, nesse vídeo eu vou falar algo que todo mundo deveria saber se você quer ter qualidade de vida e longevidade. Eu vou falar sobre a doença que mais afeta as pessoas e poucas vezes, muito pouco é falado sobre isso. Então, se você não me conhece, eu sou Ana Pavlenko, eu sou cirurgia dentista e aqui nos Estados Unidos eu faço um estudo maciço e científico sobre os picos de glicose no sangue. Então quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, Glicose Inteligente, já curte aqui o nosso vídeo, já clica aí no sininho de notificação para receber os vídeos que vão mudar a sua vida e a sua qualidade de vida. Então, todas as informações aqui são muito profundas, são informações de estudos científicos sérios, né? E se você seguir todos os nossos passos, você vai conseguir evitar e reverter muitas doenças na sua vida. Como eu sempre falo, conhecimento superficial é muito perigoso, então aqui nesse canal eu faço uma série de vídeos, todos os vídeos contêm partes de conhecimento. Então eu te convido a assistir um, depois assistir outro, que você vai somando esse conhecimento e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, porque como eu sempre falo, nós estamos na era do autoconhecimento. Se você não aprender a cuidar da sua saúde, ninguém fará isso por você. E outra coisa que eu sempre falo é que conhecimento superficial é muito perigoso. Por isso que eu não consigo fazer vídeos rápidos com dicas, eu nem sugiro que você vá seguindo dica aqui, dica ali, você precisa realmente ter um conhecimento pleno e esse canal é dedicado a isso. Você sendo profissional da saúde ou não, eu estou passando o máximo de conhecimento que você precisa para a sua saúde. Então vamos lá. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu notei algo diferente. As pessoas têm pânico de ursos, né? Então, quando a gente vai nas lojas, a gente vê muitos sprays e armadilhas e repelentes para urso. Eu estou morando aqui na região das montanhas, né? Aqui perto do Canadá, então aqui é a região das montanhas rochosas e existe, segundo os estudos, 900 mil ursos aqui nos Estados Unidos. Né? E realmente os ursos são perigosos, os ursos realmente podem atacar. E para mim foi muito estranho, porque como brasileira, o único urso que eu conhecia era esse aqui. Era o urso da Coca-Cola que a gente vê no Natal, um urso tão fofinho, um urso polar das propagandas da Coca-Cola. Então, para mim, o urso sempre foi algo muito querido, um bichinho muito lindo. Mas não, aqui nos Estados Unidos eu aprendi que não, que o urso realmente é perigoso. Porém, segundo as estatísticas, acontece apenas uma morte por urso, por ataque de urso, ao longo do ano, né? Essa é a estatística. Então, ataque de urso não é algo frequente, é algo bem raro, né? As pessoas vão fazer acampamentos, esportes nas montanhas e raramente acontece um ataque por urso, porém, há um pânico geral em relação a esse animal. E outro medo constante das pessoas, segundo as pesquisas, isso é mundial, né? Isso não é só aqui nos Estados Unidos, é medo de voar, né? Talvez você tenha medo de voar, muitas pessoas têm, porque quando a gente sobe no avião, é algo que a gente está fora do nosso controle, a gente não sabe pilotar a máquina, a gente depende ali realmente da mecânica ou do pessoal humano que está trabalhando, é algo que a gente não consegue prever, então muitas pessoas têm pânico de avião, até porque um acidente geralmente ele é fatal. Porém, a gente sabe também pelas estatísticas que avião comercial é extremamente seguro. Milhares de voos saem por dia, talvez por hora no mundo inteiro, porém raramente acontece um acidente. Geralmente quando acontece acidente são com aviões menores, particulares, e aí a mídia faz uma cobertura, né? E há uma comoção muito grande em cima de andar de avião. Porém, as pessoas têm medo, mas é seguro. Mas há algo curioso também: abelhas. Quase ninguém relata ter medo de abelha. A abelha é um bichinho tão querido, né, que faz mel, porém,
e acontecem 700 mortes por abelha todos os anos no mundo. Então é muito maior do que morte por avião, morte por acidente aéreo e morte por ataque de urso. Mas as pessoas ignoram o fato das abelhas matarem, né? Poderem matar uma pessoa através das suas picadas, o seu ferrão. As pessoas não têm medo de abelha. Então é algo interessante. E aí eu quero fazer um paralelo também de algo que talvez você não tenha medo, porque não foi ensinado você a ter medo. Quando pessoas morrem por abelhas, picadas de abelha, você nem fica sabendo. A mídia não faz uma cobertura sensacionalista, não há uma comoção nacional, assim como acontece com acidentes aéreos, com ataque de urso, que é algo muito raro, mas isso causa pânico nas pessoas. Então, de modo semelhante, eu vou falar de algo que está acontecendo com você, que está acontecendo com seus pacientes, mas ninguém fala. Talvez você não aprendeu na faculdade, se você é um profissional da saúde, talvez o seu médico não falou se você é paciente, mas é algo que a gente tem que prestar atenção se a gente quer ter qualidade de vida, se a gente quer envelhecer com saúde e se a gente quer salvar muitas pessoas, que é a doença metabólica crônica. Hoje eu vou falar sobre essa importante condição que você precisa entender com mínimos detalhes. E eu vou falar que tudo isso poderia ser evitado através do estilo de vida, exatamente. É uma condição que mata, adoece muita gente e que ela é passível de controle. E aí, quando a gente fala em doença metabólica crônica, a gente está falando também de obesidade, hipertensão, diabetes, inflamação crônica subclínica, tudo isso faz parte de doenças metabólicas crônicas. Porém, tudo isso são adaptações metabólicas de algo inicial. O que é esse algo inicial? Chama-se resistência à insulina. Exatamente. Então, tudo isso aqui, as doenças que mais matam no mundo, obesidade, hipertensão, diabetes, inflamação crônica subclínica, são adaptações metabólicas disso aqui que é o ponto inicial. Resistência à insulina. É por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos como profissional da saúde, pesquisando profundamente, estudando, fazendo testes sobre resistência à insulina. Porque se a gente tratar a resistência à insulina, a gente vai evitar muitas coisas, evitar muitas doenças e salvar vidas, seja nossa, seja dos nossos familiares ou seja dos nossos pacientes. Então, como profissional, eu quero fazer um apelo. Preste atenção, estude e trabalhe a resistência à insulina nos seus pacientes. Então vamos entender o que é a resistência à insulina. Você sabe que a faixa ideal de glicose em jejum é 80 miligramas em média. Então, quando você ou seus pacientes estão em jejum, lá no exame tem que dar em torno de 80 miligramas. E quando há consumo de uma refeição ideal, de uma refeição equilibrada, essa faixa ela varia de 80 a 120, tá? Há uma pequena variação na faixa de glicose no sangue, em que é uma variação saudável, tá? Que é de 80 a 120, que é a variação que os nossos antepassados tinham, quando eles não tinham essa industrialização excessiva no seu dia a dia. Porém, o que está acontecendo hoje com quase todo mundo? E quando eu vim fazer os meus estudos, eu fiquei assim muito admirada, muito perplexa, porque todo mundo está, na verdade, nesse quadro. Quando a gente tem um padrão alimentar ruim, com excesso de açúcar, excesso de carboidratos, excesso de fast food, comidas industrializadas, o que está acontecendo? Essa variação, ela chega aí a 180 a 200, é o que a gente chama de picos de glicose. E aí, quando a pessoa está em jejum, a faixa de glicose no sangue ela fica entre 100 a 120, não mais na faixa dos 80. Então, aquela faixa saudável
que a gente deveria, né, transitar entre 80 a 120, na verdade ela fica 100 a 200, 100 a 200. E é isso que a gente chama de picos de glicose. E aí, quando você faz muitas vezes no seu dia a dia, quando você tem o hábito na sua saúde de fazer picos de glicose no seu sangue, você vai adquirindo exatamente isso aqui, ó, resistência à insulina. Então, o que é resistência à insulina? É quando o seu pico de glicose e insulina, ele se repete o tempo inteiro. Ou seja, quando você sai daquela faixa ideal, né, de pico de glicose, de variação de 80 a 120 e você começa a fazer variações muito grandes. Vai jogando glicose no sangue, vem a insulina e a insulina ela não consegue acompanhar o pico de glicose dentro daquela faixa normal. Então, quando a insulina ela vê que tem muita glicose, né, o próprio organismo joga muita insulina para derrubar essa glicose. E aí cada vez é necessário mais insulina. Por quê? Porque esse ciclo vai se desgastando. As células vão ficando acostumadas com aquele excesso de insulina. Esse ciclo vai se repetindo, ou seja, você comeu agora um pão, daqui a pouco você come mais um chocolate, daqui a algumas horas você tem fome de novo, você come um bolo, daqui a algumas horas você come um pão novamente, você vai tendo refeições muito ricas em açúcar, você vai fazendo toda hora essa faixa sair do normal ao anormal, ao pico de glicose, e aí vai vindo insulina em excesso para derrubar aquela glicose, e aí as células vão se acostumando com aquilo, elas vão ficando resistentes. A insulina, ela já está muito abundante, ela não está mais conseguindo fazer o seu trabalho, e aí a glicose já não é mais sensível a isso. Então, por que que a insulina começa a vir em excesso? Porque a gente sabe que o excesso de glicose no sangue ele é tóxico para o cérebro. Então, o próprio corpo, se você tem excesso de glicose no sangue, você vai entrar em coma. Então, como mecanismo de autoproteção, o corpo joga a insulina. A insulina é um hormônio protetor para o seu cérebro. Ela vai fazer a sua glicose entrar na célula. Mas você está abusando, você está fazendo isso o tempo inteiro, com essa alimentação desregrada, comendo biscoitos, comendo snacks, comendo fast food, tomando refrigerante toda hora, o tempo inteiro, bebidas açucaradas. E aí, de tanto vir a insulina, a célula já não é mais sensível. Então, começa a ter excesso de glicose dentro da célula, excesso de insulina fora da célula, porque está tendo excesso de glicose dentro e fora da célula. E aí o corpo não sabe mais o que fazer com aquele excesso de glicose. E as células fazem o quê? Elas armazenam esse excesso de energia, né? Transformam a glicose em energia como fonte de gordura. Mas ela não consegue usar essa fonte de gordura, porque cada vez vem mais glicose, não dá tempo de usar a fonte de gordura. E aí o que acontece? Você vai tendo a síndrome metabólica, você vai acumulando energia de forma constante, você vai tendo dificuldade de emagrecer. Então, essa resistência à insulina vai deixando você com dificuldade de emagrecer. E aí, de tanto repetir isso, você vai ter intolerância aos carboidratos. O seu açúcar de 80, ele não vai ser mais 80 em jejum, ele vai ser 120 em jejum, 100 em jejum. Ele vai sair daquela faixa de variação pequena para uma faixa de variação grande. E aí carboidratos, que era até bom para você numa quantidade saudável, você começa a adquirir intolerância aos carboidratos. Carboidratos agora começa a ser um veneno para você. Então eu digo para você, se você tem medo de urso, medo de avião e não tem medo de abelha, eu vou dizer, comece a ter medo do excesso de carboidratos, tá? Comece a realmente, isso aqui é muito perigoso, muito mais perigoso do que andar de avião, muito mais perigoso do que ataque de urso aqui nos Estados Unidos, que é algo muito raro. Agora, carboidrato em excesso sim,
é algo presente na sua saúde, é algo que você tem que entender para você se cuidar, porque isso aqui vai fazer um estrago muito grande, como já vem fazendo na população. Então, esse aqui virou o nosso padrão alimentar, né? Refeições desbalanceadas. E quando a gente vê o ranking de mortes no mundo, a gente vê que coração, 19,6 milhões de mortes por ano no mundo. Câncer, 10 milhões de mortes. Hipertensão, 7,6 milhões de mortes. Diabetes, 6,6 milhões de mortes. Acidentes vasculares cerebrais, 6,5 milhões de mortes. Porém, eu vou te dizer que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Cerca de 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, ou seja, cerca de 40,3 milhões de pessoas no mundo inteiro poderiam ter salvo a sua vida se elas tivessem prestado atenção nisso aqui e modificado o seu estilo de vida. Se elas tivessem prestado atenção nisso aqui, ó, nos carboidratos em excesso, elas teriam revertido doenças e elas teriam prolongado a sua vida e a sua qualidade de vida. Por isso que hoje é época, mais do que tudo, de entender como o corpo e o metabolismo funciona. E eu sei que muitas pessoas falam para você, o ideal é comer de tudo. Não, eu já tenho uma vida muito sofrida, muito estresse, eu não quero ter restrição alimentar. Emagreça comendo de tudo, seja feliz comendo de tudo, né? Então isso aqui é algo muito bonito e muito filosófico. Mas você precisa entender sobre a sua condição de saúde, aonde você está. Se você já está com desequilíbrio metabólico, se você já está com resistência à insulina, isso aqui já não funciona mais para você. Você vai ter que tomar medidas preventivas e necessárias para você evitar doenças, assim como seus pacientes também. Segundo as diretrizes, você pode comer até 80 gramas de açúcar por dia. Mas hoje eu falo que o ideal seria você consumir 20 gramas de açúcar por dia. E se você quer ter qualidade de vida, e se você já tem alguma doença, algum marcador sanguíneo fora do padrão, se você já é um pré-diabético, se você já tem hipertensão ou já tem diabetes, você tem que realmente ter restrição aos carboidratos. Isso aqui, como de tudo, não faz mais sentido para você. Dizer que carboidrato é bom apenas para pessoas que têm um padrão de alimentação muito bom, uma alimentação muito leve e muito limpa. Essas pessoas, sim, elas podem comer batata, aveia, elas podem comer de vez em quando pão, né? Porque isso não faz parte da rotina. Mas se você já tem doença, eu aconselho você ter realmente restrição aos carboidratos. Isso aqui não funciona mais, tá? Isso aqui é o que a gente quer ouvir, isso aqui é o que querem vender para você, mas não funciona mais. Eu aconselho você, se você já está nesse quadro de alguma doença ou uma pré-doença, você restringir o açúcar a quase zero, cortar todo o açúcar que você puder e cortar os carboidratos para 20 gramas por dia no máximo, tá? Porque você vai conseguir reverter doenças. Eu garanto que você vai conseguir reverter doenças, a sua e a de seus pacientes. Então, olha só, a diferença que a gente vê principalmente nos hemogramas no exame de sangue de uma pessoa metabolicamente normal, de uma pessoa que está em pré-doença. A gente consegue analisar tudo isso através dos exames de sangue. Então talvez você vai dizer assim, olha, mas é muito difícil, eu já tentei, eu já sei que tudo isso é verdade, eu já sei que açúcar faz mal, mas é muito difícil, eu já tentei, eu já fiz dieta paleolítica, já segui vários conselhos, dá certo por um tempo, mas depois não dá mais. O maior erro das pessoas é fazer intervenção a curto prazo, porque elas não têm um entendimento global sobre a saúde, elas não entendem profundamente o que a alimentação significa na sua saúde. É por isso que você está aqui no canal Glicose Inteligente.
E aí você sabe que açúcar faz mal, você quer perder peso, você faz uma dieta, você corta algumas coisas temporariamente, você até se sente bem, mas depois aqueles velhos hábitos vão voltando, porque você não tem entendimento para manter aquele estilo de vida. Então você acaba fazendo uma intervenção a curto prazo e você acaba se frustrando. Mas eu quero te dizer que através do conhecimento você vai ter um compromisso com uma transformação contínua. E isso eu vejo através dos meus pacientes, através das pessoas que a gente dá mentoria, através das pessoas que a gente cuida, através dos nossos estudos e pesquisas, que quando a pessoa tem um entendimento, ela acaba tendo um compromisso com essa transformação contínua. Porque, na verdade, isso aí é muito bom. As pessoas se sentem muito bem e elas começam a ver que elas têm melhor raciocínio, melhor disposição, maior produtividade, tudo melhora, o shape melhora, o humor melhora, você fica melhor consigo mesmo. Então é algo que você não vai querer jogar fora. Eu tenho certeza que se você seguir aqui as nossas dicas e fizer os nossos treinamentos, você vai ter esse compromisso com a sua transformação e com a transformação dos seus pacientes. As pessoas, na verdade, muitas vezes elas têm anos de hábito errado. E como eu sempre falo, você vai colocando uma gasolina ruim no seu carro, ele vai continuar andando, vai estourando o motor, vai danificando algumas partes, vai dando pane elétrica, você vai arrumando, mas o carro continua funcionando. Então, muitas vezes as pessoas, elas não associam o que elas ingerem à baixa produtividade e a má qualidade de vida. Elas não associam isso com a alimentação, mas quando elas começam a entender, elas realmente começam a ver a transformação, elas começam a ver que tudo fica melhor e aí sim elas entram com esse compromisso nas suas vidas. Então, por exemplo, quando acontece um acidente aéreo, há uma cobertura muito grande da mídia e há uma comoção nacional. Embora andar de avião seja seguro, como eu falei, embora isso não represente uma ameaça à sua vida, mas você fica com medo, você fica comovido. Como acontece com os ursos aqui, quando acontece um ataque, que é raro, há uma comoção e há uma cobertura muito grande da imprensa, um sensacionalismo em relação a isso. Claro, toda a vida é importante, mas em relação à resistência à insulina, ninguém fala isso para você. E estão te oferecendo alimentos açucarados, e estão te oferecendo uma comida de má qualidade. Você vai no supermercado, a maioria ali, 90% do que é vendido é comida de má qualidade, que vai te deixar doente. E ninguém fala sobre isso. E você acaba não tendo medo disso. Por isso que conhecimento hoje em dia, na era atual que a gente vive, nos dias atuais em que a gente tem uma oferta muito grande de produtos ruins, contaminação, né? A gente está sendo intoxicado por várias coisas no nosso dia a dia, ninguém fala sobre isso e está na hora de você entender da sua própria saúde para você tomar escolhas inteligentes. Então eu quero te dizer que você entendendo que você não pode mais ficar fazendo esses picos de glicose e insulina o tempo inteiro, que isso vai inevitavelmente te levar às doenças, que isso vai te trazer resistência à insulina e depois aquelas doenças que mais matam, né? Câncer, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, AVC. Tudo isso pode ser evitado através do estilo de vida. Você tem poder de escolha. Mudando a sua alimentação, mudando o seu estilo de vida, você tem poder de escolha. Para aqueles que falam que é muito difícil, coma o que quiser, você tem que ter liberdade, restrição não faz parte do dia a dia, você já tem muitas restrições e a alimentação não deve ser mais uma, eu quero te dizer que é muito melhor você mudar o seu estilo de vida agora do que você enfrentar doenças que vão te deixar incapacitado. Você enfrentar baixa produtividade, dores de cabeça, você não ter o seu potencial máximo, você não fazer coisas incríveis, tudo isso você tem poder de escolha. Eu tenho certeza que quando você mudar o seu estilo de vida e o dos seus pacientes
E para isso aqui, para uma alimentação limpa, para uma vida saudável, para exercícios, para isso aqui vai salvar vidas. Hoje, por exemplo, o diabetes avançado, ele é responsável por inúmeras mutilações. Pessoas perdem dedos, perdem membros, perdem perna por conta do açúcar alto. E ninguém fala sobre isso, não há uma comoção grande, a imprensa não fala sobre isso, como fala, por exemplo, num desastre aéreo. Aqui nos Estados Unidos, né, na época de neve, é muito comum as estações de esqui, as pessoas esquiarem, mas muitas pessoas também têm medo de acidentes com esqui, de perder uma perna, embora isso aí também é muito, muito raro. Mas é muito mais frequente perda de membros através da doença diabetes, né? Através dessas amputações. Então, você tem o poder de escolha. É por isso que você tem que entender sobre o seu sangue, sobre picos de glicose, sobre as suas faixas, né? Se a sua alimentação ela está fazendo a sua glicose permanecer entre aquela faixa estreita saudável, ou se você já está fazendo picos de glicose, assim como se você é profissional, entender o comportamento da glicose nos seus pacientes e para fazer eles mudarem o seu estilo de vida. Então, isso aqui realmente vai salvar vidas, prolongar vidas e fazer realmente a pessoa ser muito mais feliz, muito mais produtiva, com muito mais qualidade de vida. Então, se você gostou desse vídeo, assista aos outros que têm informações complementares e deixe seu comentário que eu vou ler pessoalmente e eu vou ter prazer em responder. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.